Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o professor Celso e na aula de hoje eu vou estar falando com todos vocês sobre um assunto muito interessante, que é o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, primeiro mandato e segundo mandato. Então fique conosco nessa videoaula e vou trazer informações importantes para vocês logo após a nossa vinheta. Olá pessoal, já estamos aqui na tela do nosso computador para a nossa aula de hoje. Hoje vamos falar aqui do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, governo 1 e 2, né? Ele teve 2 mandatos, né? Foi eleito no primeiro turno, no seu primeiro mandato, lembrando que ele era o ministro da Fazenda de Itamar Franco, né? Então, ele teve 2 mandatos, né? E vamos falar então de alguns assuntos, de alguns fatos que marcaram o seu primeiro mandato. O seu primeiro mandato, pessoal, né? Ele foi marcado pela privatização dos bancos, das empresas de eletricidade, ferrovias e empresas de telefonia, né? E foi muito criticado por isso, né? Por causa da questão das privatizações. Quem não lembra ali da Telebrás, né? Vale do Rio Doce e outras empresas que foram privatizadas no seu governo. Qual é a minha opinião sobre privatização de empresas públicas, pessoal? Né? Na minha opinião, se a empresa dá prejuízo ao governo, né, ela não deve ser mantida, deve ser privatizada mesmo, né? Caso aí aos Correios, né, que é uma discussão muito séria que deve ser feita, né? Porque em vários momentos fecha no negativo, né? E aí, qual é a intenção de manter essa empresa só para ter cabide de emprego, né? Eu sou o contrário. Se a empresa ela não dá lucro, deve ser privatizada mesmo. A Vale eu tenho uma ressalva, né? Porque é uma empresa de mineração, mas tinha lá os seus motivos também para ser privatizada, né? Então tem aqui uma tabela, né? Que a fonte é a Folha de São Paulo, que diz que no governo do Fernando Henrique, né, houve 70 empresas federais privatizadas, que arrecadou aí 70,855 bilhões de dólares, né? 55 empresas estaduais privatizadas, arrecadando aí 34.698 bilhões de dólares. No total, né, foram 105,553 bilhões de dólares arrecadados. Então, esse foi o Fernando Henrique Cardoso I, né? O seu primeiro governo foi marcado pela privatização de empresas públicas. Já no seu segundo mandato, pessoal, né, houve um projeto aprovado, né, que ele enviou para a Câmara dos Deputados, né, que é um projeto de lei que garantia a sua reeleição. Lembrando que, até então, o presidente podia só ficar um mandato na presidência, né? E com essa aprovação, né, do mandato dos deputados que votaram esse projeto, né, de lei, né, e que ganharam em troca disso, né, valiosas contribuições em emendas parlamentares, né, que isso é uma discussão que deve ser feita no Brasil também, né, votar em troca de favores, né, mas ocorreu então a aprovação e isso garantiu a sua reeleição, que até então não era possível sem a aprovação dessa lei, né. O seu governo também foi marcado por revoltas dos movimentos dos trabalhadores sem terra, o MST, né, que houve muitas invasões, né, nesse período aí, né, de terra, né, eles reivindicavam a reforma agrária. Eu tenho uma visão a respeito desse assunto, eu acho que deve ser feita reforma agrária, mas para quem realmente precisa de terra e quem realmente quer trabalhar na terra, né. Dar terra para quem quer pegar a terra, vender a terra, ficar sem terra de novo porque quer participar de um movimento político, eu já sou totalmente contrário, né? Descaracterizando o movimento, né? Porque aí eles tomam um partido para si, mesma coisa no movimento estudantil no Brasil hoje. Hoje, totalmente descaracterizado. Assumir uma bandeira, né? Se tivesse um movimento realmente em favor da causa estudantil, né? Estaria aqui endossando, mas do jeito que é, né, adota uma bandeira de um partido político, aí descaracteriza todo o movimento, né? Assim também é o movimento
dos sem terra, que deve também ser feito muitas ressalvas, né? Sou totalmente contrária à maneira como que se organiza, tá? Então, o segundo mandato dele foi isso, né? Marcado por essas questões aí, também alguns problemas, né? Porque por ser um governo liberal na economia, permitiu a entrada de capital estrangeiro e nós tivemos aqui, isso não é que isso seja ruim, tá, pessoal? Mas na época, né, a China estava entrando aqui no nosso mercado, né, na nossa economia, com produtos que nós não conseguíamos competir, né? Na época, não sei se vocês lembram, né, da questão das lojas de 1,99 quando surgiu nesse governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Então, muitas empresas, na época eu trabalhava numa empresa de tecido em São Paulo, de selagem, e a empresa teve sérios problemas financeiros devido a essa questão que não conseguia competir com o tecido que vinha aí dos países asiáticos, né? Então foi uma situação assim bem complexa, né? Tanto é que ele não conseguiu fazer o seu sucessor, que era então José Serra, que era um dos seus ministros, e aí então acabou-se que ele teve que passar a sua sucessão, né, para um seu concorrente, no caso o presidente Lula. Mas o governo Lula é assunto para a nossa próxima videoaula. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos aí dos principais fatos do governo Fernando Henrique Cardoso, governo 1 e governo 2, né? Sugiro a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, acione o sino de notificações para receber todos os nossos vídeos que são postados aqui no canal, né? Se você puder deixar o like aí também para nos ajudar, para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos e compartilhar com aquele amigo, com um parente que está também na sua preparação, seja da prova do Ensejo, seja dos vestibulares ou a prova do Enem. Beleza, pessoal? Vejo vocês na próxima videoaula.